Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos efetuando o estudo dos atos administrativos, considerado pela doutrina como o centro da ciência do direito administrativo e uma das matérias principais, e por isso, muito mais cobradas nas provas. Então, você tem que estudar isso com muita atenção, tem que compreender bem. Caso fique alguma dúvida, você volte no seu vídeo e reveja. Tranquilo? Isso aqui você não pode ir para a prova tendo dúvida sobre atos administrativos. Depois que você entrar na administração, é bem possível, aliás, é muito provável que você venha a editar, a prolatar atos administrativos com a fé pública que lhe vai ser outorgada. Beleza? Então é isso aí. Até aqui, você já conhece o que é ato administrativo, você já sabe quais são os elementos que constituem os atos administrativos, que são 5, Confi-Fomob, a competência, finalidade, forma, motivo e o objeto. Todos os atos administrativos têm que ter esse jeitão. E os atributos do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo são a presunção de legitimidade, a imperatividade, que não está presente em todos os atos, e a autoexecutoriedade, que também não está presente em todos os atos, mas é atributo dos atos administrativos. Agora, nós vamos iniciar o estudo sobre a classificação desses atos administrativos. A classificação quem promove é a doutrina. A doutrina é formada pelos estudiosos de direito administrativo e separam de maneira a facilitar a compreensão, mas não só para que isso tenha fins didáticos, mas para que tenha também fins práticos. Então, as classificações têm por objetivo separar os atos para que fiquem mais fáceis de serem visualizados na prática. A classificação, no entanto, cada autor tem a sua. Nós não temos unanimidade em classificação, nós não temos classificações absolutas, estanques. Nós temos vários autores que adotam termos semelhantes, que a gente pode agrupar e tem sido a base para a banca do seu concurso cobrar isso na sua prova. Então nós vamos adotar o que prevalece, o que mais aparece, o que tem em comum na maioria das classificações dos grandes administrativistas, beleza? E é óbvio, né? Seguindo a tendência da prova. Classificação dos atos administrativos. A classificação, em qualquer ramo, em qualquer situação, ela vai partir de alguns critérios de classificação. Então, por isso aqui, o jeito vai estar assim, ó. Classificação quanto aos destinatários, e daí aqui vai ser a classificação segundo esse critério. Beleza? Aí nós vamos pegar os principais critérios e vamos estudar a sua subdivisão. Primeira delas, já falei, vai ser a classificação quanto aos destinatários do ato administrativo. A quem esse ato administrativo tem por objetivo atingir. Esses atos, de acordo com os seus destinatários, podem ser atos gerais ou atos individuais, o que não tem nada a ver com as pessoas que estão emitindo esses atos, que estão proferindo os atos administrativos. Tem a ver com os destinatários, com as pessoas a que é dirigido esse ato. Primeiro, atos gerais. Os atos gerais têm duas características bastante interessantes e são características semelhantes às características da lei, que é a generalidade e a abstração. Ou seja, os atos gerais, eles não têm por objetivo regular um caso concreto específico. Exemplo, a lei 10.826, lei 10.826, é a lei que trata do Estatuto do Desarmamento. A lei do Estatuto do Desarmamento prevê lá os principais requisitos para que um cara tenha o porte e a posse legalmente de uma arma de fogo. Certo? A lei, ela mesma invoca e exige a sua própria regulamentação. A regulamentação foi feita por meio de um decreto. O decreto, ato normativo, ato administrativo. Esse decreto, ele não regula um caso concreto. Ele simplesmente pega aquela situação que a lei descreve e esmiuça. Todo mundo que tiver por objetivo ter a posse ou o porte de uma arma de fogo vai ter que seguir o que está na lei e o que está no decreto. Então, esses atos gerais atingem pessoas que estejam em situação equivalente, em equivalência. Tá, mas não é só
Essas pessoas que estão em equivalência são pessoas indeterminadas. Indeterminadas. É claro que no meu exemplo vai atingir somente as pessoas que querem adquirir, conseguir uma posse de uma arma de fogo, um porte de uma arma de fogo. Elas estão em situação de equivalência. Mas você sabe se é o João, se é o Zé, se é o Fernando que quer esse porte? Não sabe. Vai regular todos de maneira igual. Geral e abstrata. Geral e abstrata. Os atos individuais, por sua vez, eles não têm generalidade de abstração. Eles possuem destinatários definidos. Por quê? Definidos porque eles regulam casos concretos. Vou usar o mesmo exemplo para que a coisa fique bastante clara. Lei 10.826, 10.826, Estatuto do Desarmamento, prevê um regulamento. E nesse regulamento se esmiuça os termos da lei. Nós temos o regulamento, o decreto, como uma forma de ato geral, que também é um ato normativo. Certo? Certo, geral e abstrato. Só que, tanto a lei como o decreto exigem que para que o particular consiga a posse de uma arma de fogo legalmente, ele tenha que obter, junto ao poder público, no caso pela Polícia Federal, uma autorização. Essa autorização, proferida pelo poder público, é um ato administrativo. Só que ela vai regular especificamente o cara que pedir. Então eu, Fernando, quero comprar uma arma de fogo. Me dirijo à Polícia Federal com a documentação toda em ordem, de acordo com o decreto, ato normativo e ato geral, de acordo com o destinatário, que atinge a todos na mesma situação, e formulo um requerimento de autorização para a posse de arma de fogo. Ao ser autorizada, ao ser concedida essa autorização, essa posse de arma de fogo, esse ato que me autoriza é um ato que só se refere a mim. É um ato que tem um destinatário definido e é um ato que atua no meu caso concreto, que decidiu a minha situação. Por isso, é um ato individual. Entendido? Ato geral, parecido com a lei, mas não é lei, não transborda os limites da lei, é uma norma secundária, mas atinge de maneira geral e abstrata todas as pessoas que estão na mesma situação. Os destinatários do ato geral são indeterminados. Os destinatários dos atos individuais são determinados. Não precisa ser individual. Não precisa ser uma pessoa só. Pode ser um grupo de pessoas, mas desde que esteja se referindo a um caso concreto daquele grupo de pessoas. Qual o âmbito de discricionariedade que possui o administrador? Qual a carga valorativa que ele, na qualidade de administrador, pode impor em determinada situação? Aqui os atos são distinguidos em duas categorias também. Atos discricionários e atos vinculados. Isso eu venho te alertando que vai aparecer para você sempre discricionariedade e vinculação. Poder discricionário e poder vinculado. Poder de polícia com as características de discricionariedade e, por vezes, de vinculação. Então nós estaremos diante dessas duas situações. E por isso que você precisa ter isso muito consolidado na sua cabeça. Os atos discricionários conferem maior liberdade de ação ao administrador. O agente público que vai praticar o ato, quando se trata de uma conduta que é passível de discricionariedade, essa conduta lhe confere maior liberdade de ação. Por quê? Porque a lei permite que o administrador se valha de dois critérios importantíssimos para a definição de qual a melhor solução para aquele caso, qual o ato a ser praticado. Critérios de conveniência
conveniência e de oportunidade. Na discricionariedade, a lei não esgota a situação descrita e não oferece uma solução engessada para aquele caso concreto. No caso da autorização para o posse de arma de fogo que eu citei, ele é um ato discricionário. Mesmo que, se eu não preencho os requisitos da lei, certamente o pedido é indeferido. Certamente a autorização não é concedida. Agora, mesmo que eu preencha, a lei confere ao arbítrio da autoridade administrativa me conceder ou não a autorização que eu estou pedindo. Entende a tranquilidade? O administrador, mediante conveniência e oportunidade, ele pode dizer, ele não precisa nem motivar. Mas se ele, ao analisar minha documentação, infere que eu moro num bairro que tem propensão à violência, ou que de algum dos requisitos ele extraiu que eu não estaria apto para aquela determinada autorização, por conveniência e oportunidade, ou porque em determinado local está com muita arma de fogo, ele indefere simplesmente, não concede. Por quê? Porque a lei lhe permitiu promover um juízo de valor em determinada situação. Sempre, é claro, pautado pela finalidade do interesse público. Mas aqui, ato discricionário, ele tem um pouco mais liberdade de ação e pode agir, pode fundamentar a sua decisão, pode se valer de critérios de oportunidade e de conveniência para a prática ou não de determinado ato administrativo. O contrário do ato discricionário é o ato vinculado. O ato vinculado não permite essa valoração e praticamente anula a vontade do administrador. Como assim? O administrador ele vai promover um cara crachá. Ele vai verificar se a situação no caso concreto está devidamente descrita na lei, se a situação encaixa perfeitamente no que a lei exige, e a lei é que vai dar a solução para aquele determinado caso concreto. Um paralelo em relação à autorização para a posse de arma de fogo tem a autorização para dirigir. Na autorização para dirigir, não é permitido ao administrador fazer o juízo de conveniência e oportunidade. Então, se você preencher os requisitos, não resta outra saída para o administrador. Ele pode achar que você não sabe dirigir, ele pode achar que você não está apto, ele pode achar o que melhor lhe aprouver. Mas preenchidos os requisitos legais, você tem o direito à licença para dirigir veículo automotor. Os atos vinculados, portanto, à decisão é prevista na lei. Na lei. Então, nós temos situações em que a lei descreve o caso, descreve uma situação hipoteticamente, de maneira geral e abstrata, e, ocorrida aquela situação, a própria lei apresenta a solução. Nessa hipótese, o ato será vinculado. Beleza? Seguimos. Quanto às prerrogativas do ato. Prerrogativas são... Não posso afirmar que prerrogativas são privilégios, porque privilégio seria algo imotivado. Prerrogativas dizem respeito aos poderes relativos àquele determinado ato. Um ato, ele tem maior ou menor poder de atuar na esfera do administrado, no caso dos atos administrativos. Então, quanto às prerrogativas do ato, que diz respeito, inclusive, aos atributos dele, os atos administrativos podem ser atos de império ou atos de gestão. De gestão, né? De gestão não fica legal. Os atos de império, já vou colocar o atributo na frente aqui, para ficar bem fácil de compreender. São os atos, é o atributo da imperatividade. Olha só que legal. Atributo da imperatividade. Os atos de império são aqueles por meio do qual a administração pública atua diretamente na esfera do administrado. Ela impõe a sua vontade como superior ao administrado. Por quê? Porque ela está agindo em nome da supremacia do interesse público.
Então aqui, a vontade do administrado é completamente irrelevante. Quem vai decidir, quem vai praticar o ato e quem vai impor a vontade é a própria administração pública. Isso decorre do ius imperi do Estado, o poder de império estatal. É a base do sistema do direito administrativo. Nem todos os atos são assim, mas é por isso que a gente afirma que os atos administrativos têm como atributos a presunção de legitimidade, e aqui abarca todos os atos administrativos, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Esses dois últimos atributos dizem respeito especificamente aos atos de império. É claro que influenciam também de maneira indireta nos atos de gestão, mas não estão efetivamente presentes. Estão sim presentes nos atos de império. Atos de império, portanto, conferem à administração pública, são aqueles praticados pela administração pública em que ela impõe a sua vontade ao particular e isso permite com que ela também auto-execute a sua própria decisão. Auto-executoriedade. Atos de império, portanto. Os atos de império são dotados de imperatividade e de autoexecutoriedade. Em resumo, nós podemos colocar aqui os atos que impõem obrigações aos particulares. Obrigações. Atos que impõem obrigações aos particulares. Quais? O ato que fixa uma multa é um ato de império, mas não tem autoexecutoriedade. Porque aqui a administração pública tem que recorrer ao Poder Judiciário para poder fazer valer a sua decisão de impor a multa, mas é um ato de império. Um ato que fecha um estabelecimento no exercício do poder de polícia. O estabelecimento está irregular, está praticando graves infrações e, portanto, a administração pública decide fechar aquele estabelecimento. O ato administrativo que impõe a destruição de alimentos que são impróprios para o consumo, que estão sendo livremente comercializados nas ruas. Tudo isso são atos que impõem obrigação e, portanto, atos de império. Aqui, o exemplo da multa não foi à toa, foi exatamente para ver que a autoexecutoriedade está presente nos atos de império, mas não em todos os atos de império também. Beleza? Ao lado dos atos de império, como com um pouco menos dessa prerrogativa de impor a sua vontade ao particular, nós temos os chamados atos de gestão. E o maior exemplo dos atos de gestão são os atos chamados atos negociais. Que não são bem negociais na sua essência. São chamados por alguns autores de atos de consentimento estatal. Por quê? Porque não há a bilateralidade que caracteriza os contratos administrativos. Aqui, nós temos somente a participação da vontade do particular. Nas situações dos atos negociais e os atos de gestão, o particular tem uma pretensão e formula a sua pretensão que precisa da permissão, da anuência da administração pública para que o particular possa fazer aquela determinada situação que ele pretende. É o desempenho de alguma atividade, é a utilização de algum bem público, tudo isso é considerado ato de gestão. E o particular manifesta sua vontade, fala, olha, eu gostaria de utilizar aquele terreno baldio da prefeitura para colocar um parque de diversões lá. Ao formular esse pedido, a autoridade administrativa vai analisar e vai deferir ou não. Então, ele não atua impondo obrigações. Essas anuências, essas permissões, autorizações fornecidas pela administração pública, em alguns casos podem ser condicionadas. E é por isso que eu digo que em algumas situações elas se aproximam. Mas os atos de gestão têm essa outra característica de não impor necessariamente obrigações ao particular e contar com uma conjugação de vontades. Não é uma bilateralidade, mas depende da manifestação do particular, do requerimento formulado pelo particular. Tranquilo? Vamos lá. Quanto à formação da vontade, aqui diz respeito sim a quem está praticando o ato administrativo. E essa é uma das classificações mais cobradas. E ela é bastante cobrada porque rola uma confusão entre esses dois institutos aqui. Ó. Atos complexos e atos compostos, que nem a própria doutrina chega a um consenso, a uma unanimidade quanto à sua conceituação.
Mas quanto à formação da vontade, vamos começar pelo mais fácil, pelo mais tranquilo. Os atos podem ser simples. Os atos vão ser simples, não é quando eles forem facilitados, não, quando eles forem atos de menor importância. O ato vai ser simples quando ele for praticado por um único órgão. Esse órgão pode ser um órgão unipessoal, ou individual, né? Unipessoal, ou um órgão colegiado. O fato do órgão ser colegiado não afasta a sua característica de ato simples. Então, nós temos um órgão que pode ser ocupado por uma única pessoa, como a própria presidência da República. A presidência da República é um órgão federal que é ocupado por um único agente público, que é o presidente da República. E nós podemos ter órgãos colegiados, como o CARF, na área tributária, de arrecadação tributária, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Um próprio tribunal, quando vai promover decisões de cunho administrativo, que exige a reunião do pleno, ou de alguma determinada sessão, é um órgão colegiado. E a decisão ali tomada é um ato simples. Por quê? Porque a vontade não é só de um órgão, é apenas uma vontade, que é o que a gente está tratando aqui. Vontade, olha aqui, ó, quem está aqui em cima. Quanto à formação da vontade. Nós temos uma única vontade manifestada por um único órgão. Pode ser um único agente ou um órgão colegiado. Beleza? Ato simples, tranquilo. Nos atos complexos, nós temos dois ou mais órgãos que emitem duas ou mais também vontades. Só que aqui as vontades são vontades substanciais. Duas vontades substanciais. Por que eu estou dizendo duas vontades substanciais? Porque nós não temos nos atos complexos um ato principal e um ato acessório. O ato precisa dos dois órgãos, dois ou mais órgãos ou agentes, duas ou mais vontades desses órgãos, desde que essas vontades sejam substanciais, que não haja relação de acessoriedade. Você não vai ter um ato principal e o outro só conferindo eficácia a ele, mas duas vontades separadas, que são, no entanto, praticadas no mesmo ato administrativo. Dois ou mais órgãos, duas ou mais vontades, desde que conjugadas para a prática de um único ato administrativo. Tem um exemplo que a doutrina traz, que é interessante, que é a expedição, a publicação de decretos pelo presidente da República. O decreto é um ato privativo do presidente da República, só que a lei exige que venha assinado junto com ele a ratificação do ministro de Estado da respectiva área. Então ali você tem o presidente da República, como representante do órgão Presidência da República, o ministro de Estado, representando o seu próprio ministério. Os dois colocam ali a sua manifestação de vontade de forma substancial e englobados no mesmo ato. Subscrevem ao final do mesmo ato. Beleza? Então, dois ou mais órgãos em um único ato administrativo. Por seu turno, nós temos os atos compostos. Os atos compostos, eu gosto de fazer uma associação para que me ajudou muito a não me esquecer disso aqui. Eles são compostos, os atos compostos são compostos por dois atos. Dois atos. Dois ou mais atos. Então é compostos por dois atos. Só que, nestes dois atos, nós temos uma relação de acessoriedade. Acessoriedade. Como assim? A relação de acessoriedade aqui é a existência de um ato principal em que se manifesta
em que se tem a manifestação de vontade substancial, em um deles há a manifestação de vontade substancial, e um outro ato lhe confere execuibilidade. Então nós temos a seguinte situação. Vou apagar aqui para fazer um desenho. Então nós temos um ato com vontade substancial, que eu vou chamar de ato principal. Eu tenho outro ato que eu vou chamar de ato acessório, que vão conferir, esse segundo ato, principalmente, é que vai conferir execuibilidade ao primeiro. Isso significa que, a partir do segundo ato, o primeiro ato ganha produção de efeitos, ganha poderes de fato administrativos. Exemplo claro para essa situação é a do parecer. O parecer, segundo a classificação das espécies dos atos administrativos, ele é um ato opinativo. Ele é um ato meramente opinativo proferido por um órgão técnico. Então, existem situações em que o parecer é exigido para servir de base para a decisão do agente administrativo. Então, o parecer é remetido para a autoridade que vai decidir, e a autoridade, acatando o parecer, ele acolhe o parecer, a soma dessas duas vontades vai levar à execuibilidade do que o ato principal, do conteúdo que o ato principal tem. Um outro exemplo bastante usado na doutrina, a nomeação pelo presidente da República dos membros do STF, do Procurador-Geral da República, que são sujeitos à aprovação pelo Senado Federal. Então você tem, o presidente da República indica o nome, o Senado aprova e o presidente nomeia. Então você tem o Senado praticando o ato principal de aprovar o nome, porque se o Senado não aprovar, a coisa não segue. Então o Senado aprovando o nome vem para o presidente da República, que simplesmente nomeia. Nomeia para conferir execuibilidade ao ato principal, a manifestação de vontade principal. Nesse caso, a gente ainda tem um ato prévio, que é a indicação pelo presidente da República. Então nós temos mais de dois atos. O presidente indica, o ato principal é o que tem a vontade substancial de aprovar ou não, que é a sabatina no Senado, e depois o presidente da República simplesmente o nomeia, e daí, a partir daí, só com o segundo ato, é que o ato é dotado de execuibilidade. Beleza? Atos simples, complexos, compostos. Tranquilo? Seguimos então. Quanto aos efeitos do ato, os atos podem ser constitutivos, declaratórios ou meramente enunciativos. Isso aqui é uma lição que vai servir para que você analise naturezas jurídicas, entenda institutos em quaisquer ramos do direito que você for estudar. Os atos de efeitos constitutivos, a partir da sua publicação, a partir da sua confecção, da sua realização, ocorre a alteração, modificação ou extinção de relações jurídicas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ato constitutivo, a situação que ele cria, só produz efeitos a partir da criação por ele. Ele não reconhece simplesmente uma situação. Ele constitui aquela determinada relação jurídica, aquele determinado efeito jurídico por meio do ato. Vou dar um exemplo. Um ato que autoriza o particular a promover
a utilização de um determinado bem público, por exemplo, é um ato constitutivo. Antes do ato, aquele direito de exploração, aquela utilização não existia. Então o ato constitui o direito de o particular utilizar determinado bem público. Ao contrário dos atos declaratórios, que apenas reconhecem uma situação prévia. Uma situação prévia. Então imagine você que a administração pública, no uso do seu poder de polícia, vai promover uma constatação em determinado estabelecimento comercial. Chega ao estabelecimento comercial e verifica que lá a cozinha do restaurante estava ocupada por roedores, que havia insetos, baratas, por todos os lados, que estava sendo comercializado estavam sendo comercializados alimentos impróprios para o consumo, que estava com o alvará vencido. Esse ato de constatação pela autoridade administrativa não faz nascer um novo direito. Não modifica, altera, extingue, cria nenhuma situação nova juridicamente. Ele simplesmente constata algo que já existe. Declara uma situação pré-existente. Nos atos constitutivos, a produção dos seus efeitos é ex nunc. Ex nunc. Quer dizer que não retroage. Não tem retroatividade. Não retroage. Não se aplica a casos, não produz efeitos pretéritos. O cara adquiriu, conseguiu a autorização para explorar determinado bem público, somente a partir do ato é que ele tem esse direito. Isso não confere legitimidade para eventuais utilizações que ele tenha feito anteriormente. Nos atos declaratórios, os efeitos são ex tunc. Por quê? Porque ele simplesmente constata algo que já existia. O ato se presta a formalizar no âmbito administrativo algo que já vinha ocorrendo, como no caso da constatação que eu dei de exemplo. Beleza? E os atos meramente enunciativos são atos que exprimem uma declaração. Não vou usar esse termo. Vou usar um mero juízo de valor. Um mero juízo de valor, como nos pareceres. Ou que ateste ou certifique um fato. Um determinado fato. Aqui o ato simplesmente ele não declara uma situação pré-existente que era informal no âmbito da administração pública. Não simplesmente declaratório, não reconhece uma situação pretérita. Aqui ele simplesmente fala assim, olha, esse fato aconteceu assim. Ou exprime um juízo de valor. Uma opinião técnica por parte do órgão responsável. Atos constitutivos, declaratórios e enunciativos. Tranquilo? Essa foi a classificação dos atos administrativos. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.